Pois é, gente, olha, eu sou o Massa no ar, no rádio e na televisão. Você que tá sintonizado agora na TV Cultura. Interessante, né? Acabou de passar no programa Estação Livre, que é um programa de muito conteúdo, né? De uma estética maravilhosa. Os 100 anos do rádio. Mas é um tema difícil pra eu falar. Porque o rádio, pra mim, foi a janela do mundo. Foi a grande paixão da minha vida em comunicação. Foi a minha introdução na comunicação. Comecei com 9 anos de idade, participando de programas de rádio AM. E profissionalmente posso considerar assim que fui introduzido, né, ao mercado pela Rádio Educadora do Maranhão, pertencente à Arquidiocese de São Luís e à Igreja Católica. E depois disso, né, pingando de rádio em rádio, passando Pindaíba, né, e sendo acolhido pela generosidade de muitos e observando o comportamento estranho desses artistas que não vivem muito do glamour, mas que pelo prestígio também facilitam um pouco a sua vida. Não tô aqui para falar da profissão do radialista, tô aqui para falar da paixão pelo rádio. E aquele rádio que eu me apaixonei não é tão comum mais nas programações das emissoras. E por isso eu fico pensando de tantos ouvintes e profissionais que faleceram ao longo desses últimos anos, ou pela pandemia, ou por questões mesmo do tempo, se esses levaram nas suas lembranças os momentos bons passados ao lado do rádio, e também se as próximas gerações terão oportunidade de escutar, de acompanhar, de sentir as emoções que nós tivemos ao estar nesse momento tão belo, né, singular mesmo. Você, o rádio e a emoção. E quando eu falo isso, é difícil um pouco explicar, porque o ser humano ele sempre é atraído pela boa conversa, pelo envolvimento, né? E essa coisa da paixão, do encantamento, da afeição, do hábito do rádio, que é um hábito, ela é construída de várias formas, mas a explicação mesmo funcional não existe. Até porque as emissoras de rádio, elas não têm noção do potencial que elas têm. Às vezes alguns testes acontecem, é muito citado pelas faculdades da Guerra dos Mundos, muito citado pelas faculdades as experiências das tribos africanas, que um ficava botando uma tribo para brigar com a outra por causa do rádio, e também pelos fenômenos musicais que de vez em quando aparecem também, que o rádio revela. Mas graças ao rádio, a nossa civilização evoluiu, a nossa comunicação melhorou. Graças ao rádio, o entretenimento passou a fazer parte da cesta básica da vida da sociedade, porque antes se achava que era só trabalho, fazer menino e trabalho, né? E por meio do rádio, por meio dessa presença tão querida dentro dos lares do planeta inteiro, a gente foi percebendo que o rádio e as coisas, elas não precisavam ser da maneira com a qual que quisessem obrigar a gente, né? O rádio oferecia as nossas opções de música, de relaxamento, de informação, enfim, uma prestação de serviço sem tamanho. Você quer ver a importância do rádio? Perguntem para as tribos indígenas do interior do Maranhão, perguntem para as tribos indígenas no meio da Amazônia. Você quer saber a importância do rádio? Converse com os deficientes visuais, converse com as pessoas que não têm acesso ao lar, que não tem casa, que não tem teto para morar. Converse com essas pessoas, a importância que tem a comunicação do rádio e a facilidade que ele proporciona, né, por ser rápido, por ser barato e, acima de tudo, por ser livre, por ser um veículo apenas da voz. Porque a produção audiovisual para televisão, ela te exige dinheiro de qualquer forma, é caro fazer e é caro consumir, vendo os aparelhos aí nas lojas, o preço que estão. Então, assim, 100 anos de história. A primeira transmissão radiofônica foi no 7 de setembro. Isso, nessa comemoração do centenário, acabou perdendo um pouco a atenção, mas tenho percebido um aceno de várias instituições de, né, comemorar os 100 anos do rádio. E eu tenho uma gratidão imensa por esse veículo de comunicação absurdo, né? Afável, carismático. E a renovação veio, né? A gente não sabia qual seria o futuro do rádio. Hoje a gente percebeu. O futuro do rádio é a conversa. É o velho e tradicional rádio do blá blá blá, da entrevista, da polêmica, da discussão. E chamam podcasts. Também é o formato antigo dos anos 90, que foi ressignificado no período da pandemia, né, com transmissões para o YouTube. E aí, meu amigo, que a história sempre se repete, né? No final das contas, o que as pessoas querem é conversar, serem escutadas e saberem de histórias. E seja no futebol, seja nas artes, seja na música, encanta a biografia, a trajetória e também a forma com a qual você se expressa.
Esse é o bom e velho rádio que a gente homenageia hoje no programa Som Massa. 100 anos de história no Brasil desde 1922 e também diz a história que o rádio foi inventado, né? As transmissões foram experimentais, foram feitas pelo padre Landel de Moura, este homem aí que acabou com contatos com Guglielmo Marconi, trazendo todos esses benefícios pra gente. Sem rádio não existiria televisão, sem rádio não existiria a música comercial, a indústria do jeito que a gente conhece, e sem o rádio não teríamos aí tantos momentos bons proporcionados, né, pelos profissionais que aguerridamente, com muita luta, empunharam esta vida artística. Muita gente se aproveitou do rádio para fazer besteira, muita gente maltratou o rádio, muitos empresários não foram dignos e não souberam tocar este negócio, mas a gente não tá aqui para lamentar, tá aqui para comemorar que o rádio tá vivo, pulsante. Aqui no Maranhão, as emissoras todas, né, que fizeram a história, a primeira emissora de rádio, na verdade há uma controvérsia com relação a isso, porque a primeira emissora é a Rádio Timbira, mas a Rádio Timbira, antes de ser Timbira, ela tinha o nome Difusora, uma concessão dada pelo governo federal, né, uma outorga pública, e era primeiro como rádio difusora. Logo depois, quando ela foi reinaugurada, foi que ela foi transformada em Rádio Timbira. E a família Bacelar, à época, pegando o legado desta primeira emissora que havia sido fundada, colocou como rádio difusora a frequência 680 kHz. Né? O rádio FM é MHz e o rádio FM é kHz. As frequências comprimidas, né, do FM chegam a um público mais limitado, por isso são frequências moduladas comprimidas, e o AM, por ser amplitude modulada com frequências baixas, mas chega muito mais longe. A qualidade de áudio não é a mesma, mas chega muito mais longe. Essa é a grande diferença didática que eu estou ensinando para vocês aqui, de uma maneira muito rasteira, muito superficial, a diferença do AM e do FM. O AM, infelizmente, foi assassinado pela burrice de alguns engenheiros de telecomunicação, né? Porque quiseram acabar com o rádio AM para utilizar as frequências para o 4G. E hoje está entrando 5G, que está entrando pelas frequências do satélite, que não entra mais nas frequências do rádio AM. Então acabaram o rádio AM por pura burrice, né? Mas enfim, o mercado já não estava fácil para as emissoras de rádio AM. Então por isso foi uma conjunção de fatores para que esse mercado diminuísse. Mas tomara que as emissoras não abandonem a programação de jornalismo, de prestação de serviço. O FM muito tá pegando disso, né? Mais os podcasts até do que o rádio FM, que continua às vezes preso a formatos, a dogmas, a regrinhas que eles fazem entre eles e não perguntam para os ouvintes se os ouvintes se agradam, se de fato isso faria sentido. Mas coisas desses gênios maravilhosos que estão no topo das cabeças em qualquer lugar. Viva o rádio, viva a comunicação, viva a música e a oportunidade que nós temos de fazer diferente. Eu queria tocar em homenagem ao rádio, porque essa outra informação importante. O dia do radialista foi alterado, né? E o dia do radialista, atualmente no Brasil, é dia 7 de novembro, em homenagem a Ari Barroso, que foi um grande compositor, apresentador de rádio, enfim, o cara, narrador esportivo, teve várias atividades. O cara expulsou o Luiz Gonzaga do auditório dele, entendeu? O cara tocava o bongo e mandava nego pra rua. Só que o dia mesmo do rádio, o dia do radialista, que as pessoas celebram mais, é no 21 de setembro, se não me engano. E aí fica meio essa confusão danada e ninguém se entende. Mas o que vale mesmo são as comemorações feitas de maneira espontânea, né? Então, se quer comemorar em setembro, acho que é válido, é digno. Se querem comemorar em outro dia, como 7 de novembro também, a política não vai transformar a celebração do povo. É que nem mudar o Natal. Você quer mudar o Natal? Todo mundo comemora 25, mas você quer mudar? O governo faz isso. Os governos geniais fazem isso, né? E aí mudaram de setembro para novembro, em homenagem ao Ari Barroso. Tudo bem, não, nem o impacto social dado nisso. Se tivessem deixado o rádio AM e mudasse apenas da data do radialista, estava tudo certo. Inclusive que o radialista, né, que tem aí várias lutas emperradas de causas de condições de trabalho. Mas isso é para um outro dia. Eu prometi falar da história do rádio e por isso aqui, em nome de todos os grandes locutores do rádio, dos profissionais do rádio maranhense, das nossas inspirações nacionais, esta belíssima canção da Orquestra Tabajara, a Aquarela do Brasil! E aqui na nossa emissora, na Rádio Guará, nós temos o Memórias do Rádio no Ar, que é um trabalho incrível do Tavani Lucato, há muitos anos, fazendo aí a memória do rádio maranhense, mesmo sob condições, lamentáveis, mas ele tá aí até hoje com seu acervo, com seu trabalho extraordinário que você pode escutar todos os sábados, 3 horas da tarde. Aqui na Rádio Guará, Memórias do Rádio no Ar com Tavani Lucato. Vamos ouvir então a Orquestra Tabajara neste lampejo da memória. Viva
rádio, 100 anos de história no Brasil, de 1922 aos dias atuais de muita controvérsia.